Carta aberta do Projeto Abelhando Mundo Afora. Eu estou declarando guerra contra a nossa extinção. E antes que você diga que eu estou exagerando, eu quero que você se lembre como era o meio ambiente há 50, há 30 anos atrás. Você lembra ainda? Quantas árvores você via na rua quando você passava pela rua? Quantos pássaros voavam por aí? Quantos vagalumes você podia ver à noite, aí perto de você, na sua casa? Desde 1988, com a primeira Conferência Climatológica Mundial e a criação do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, o IPCC, os esforços para a gente regredir o avanço das mudanças climáticas vêm sido ampliados. Só que alguns marcos são cumpridos, mas a grande maioria não. E o planeta ainda está se esvaindo. De fato, as coisas mudaram muito de lá para cá, mas não ficaram melhores. E se você não está vendo isso acontecer, eu te mostro. A Amazônia pode chegar a ponto de não retorno até 2050 e acelerar o crescimento global, alerta estudo. Quase metade da Amazônia caminha para ponto de inflexão rumo ao colapso até 2050, diz pesquisa. Outonos e invernos mais quentes colocam vida das abelhas em risco. Quando o assunto é a extinção das abelhas, o perigo mora ao lado. Podemos estar vivendo a sexta onda de extinção em massa. Após 66 milhões de anos, a Terra pode passar pela sexta onda de extinção. Stephen Hawking, raça humana terá que sair da Terra se quiser sobreviver? Os seres humanos são capazes de destruir toda a vida na Terra? Crise climática é ameaça à sobrevivência humana. Instituto Britânico alerta para riscos de extinção da raça humana. Se a gente seguir nesse caminho, onde você acha que a gente vai chegar? Esse futuro é bonito? Ou você acha que daqui em diante as coisas só vão seguir piorando? Da forma como estão as coisas agora, as condições de vida vão seguir cada vez menores. A gente já está vivendo a sexta onda de extinção em massa. E ao contrário dos 5 episódios anteriores, as causas não são as mudanças ambientais repentinas ou a chegada de asteroides. Dessa vez, nós estamos construindo a nossa própria destruição. Desde a Revolução Industrial, a gente vem aumentando cada vez mais a pressão sobre a natureza ao usar os recursos sem nem pensar em como recuperar esses recursos. Afinal, os recursos da Terra são limitados e eles já estão chegando no seu limite. Alguns estudos que vêm sendo realizados comprovaram que as mudanças climáticas e a intervenção humana fizeram a taxa de extinção anual subir de 10 para 27 mil espécies sendo extintas todos os anos. E a chance da gente estar ingressando em uma nova onda de extinção em massa é realmente gigante. A grande maioria dessas espécies que estão sendo extintas anualmente são um pouco comoventes quanto a baleia azul, por exemplo, a onça pintada. A maioria delas são tão pequenas que ninguém vê, que ninguém sente ou que ninguém se importa de imediato. Milhares dessas espécies extintas são de insetos. Mas quem liga se um grupo inteiro de besouro é extinto na Mata Atlântica, não é mesmo? Só que eu preciso te contar a verdade. Nós precisamos ligar. Nós precisamos dar atenção a isso, mais do que nunca. Nesse planeta azul que a gente vive, a natureza é toda interligada em cadeias complexas e frágeis. E o colapso de algumas espécies pode levar à extinção de muitas outras espécies que dependem delas. E um dos sistemas que estão criticamente ameaçados é justamente o dos nossos polinizadores. Essa crise já foi identificada há mais de 2 décadas atrás e não melhorou de lá para cá. Se tivermos o colapso dos nossos polinizadores, uma série de cadeias vai colapsar junto com eles, como as nossas florestas e os seus ecossistemas, a nossa produção de alimento e a sobrevivência de milhares de outros insetos, plantas, animais e, por fim, a sobrevivência humana, que é inteiramente independente da cadeia. E não se iluda, não vai ter dinheiro no mundo que vai poder consertar esse problema. Nesse caminho, logo, nós estaremos na lista de ameaçados de extinção. E nós do Abelhando não queremos e não vamos esperar sentados. Enquanto os governos se preocupam em apenas mascarar o problema para que a onda de destruição continue sem que a população entenda o que realmente está acontecendo com o nosso planeta, a humanidade perde todos os dias alguns anos da chance de vida no nosso planeta. Imagina uma teia de aranha de telhado, dessas aranhas grandes que ficam no telhado, bem bonita. Nós somos a aranha e a teia é a biodiversidade que nos mantém alimentados, nos mantém protegidos e nos mantém vivos no nosso planeta. Agora imagina um dos pilares de sustentação dessa teia sendo rompido. Quem já fez isso quando era criança sabe muito bem o que acontece quando esses pilares são quebrados. Parte da teia encolhe e fica inutilizada pela aranha, certo? Bom, agora imagina todos os pilares de sustentação dessa teia sendo rompidos. O que acontece
acontece com a teia? A teia em questão é a biodiversidade e nós somos a aranha. Tire a teia da aranha e veja a aranha definhando aos poucos até morrer de fome. Nós temos muito pouco tempo se a gente quiser reconstruir os pilares de sustentação da teia que mantém a nossa vida em nosso planeta. E a gente precisa agir agora se quisermos garantir a possibilidade de vida para nós e nossas futuras gerações aqui na Terra. Mais do que apenas preservar o que a gente ainda tem, é preciso regenerar o que foi perdido. E isso a gente só consegue com a ajuda dos verdadeiros agentes regeneradores. E um grande exemplo deles são as abelhas. Por mais que façam parte da grande biomassa de insetos que estão seriamente ameaçados de extinção, as abelhas representam mais do que apenas a alimentação dos seus predadores naturais. Elas são essenciais para a geração de aproximadamente 70% de todo o alimento que é consumido pela biodiversidade do planeta, incluindo nós, seres humanos. Quando uma abelha poliniza uma flor, ela gera um fruto, que por sua vez vai alimentar um pássaro, que vai servir de alimento a uma cobra, que vai servir de alimento a uma ave de rapina que preda essa cobra, e isso vai manter essa cadeia viva. Ou esse fruto vai ser consumido por outro pequeno inseto, um gafanhoto, um grilo, que por sua vez vai servir de alimento para pequenos roedores, como ratos do mato, hamsters, que alimentam o restante da cadeia dependente da sua sobrevivência e reprodução para sua alimentação. Ou seja, as abelhas representam vários dos pilares da teia que nos mantém vivos nesse planeta. Conservar as abelhas não é só mais uma questão de conveniência, é uma questão de sobrevivência. Afinal, mantendo esse pilar vivo, a gente dá espaço para que os outros se regenerem. Como a qualidade do ar, as mudanças climáticas, o desmatamento, a gente pode, com a ação desses pequenos polinizadores, gerar um impacto gigantesco. Não é mais o tempo de somente preservar o meio ambiente, a gente não pode mais sustentar o sistema que a gente criou, a destruição que a gente promoveu até aqui. É hora de resgatar o que a gente perdeu e regenerar nossa terra. A regeneração é o caminho de volta que nos levará adiante a um futuro possível para a humanidade. E a gente vai fazer isso repovoando o nosso país de pequenos agentes regeneradores, criando o animal declarado mais importante do mundo, as abelhas. E antes que você me diga que não tem como você ter abelha na sua casa, eu já vou me adiantar e dizer que eu tô falando dessas abelhas aqui, ó, das abelhas nativas sem ferrão do Brasil, como a jataí, manda-saia, uruçu amarela, bugia, entre muitas outras. Uma única colônia de abelhas sem ferrão na sua casa pode polinizar milhares de flores por dia em um raio de 1 quilômetro de distância de você. Protegendo essa essencial ação da polinização, a gente vai ter mais frutos que vão alimentar mais animais frugívoros, que vão servir de alimento para os animais carnívoros, garantindo o equilíbrio que nós precisamos para manter a vida no planeta Terra. E nós poderemos regenerar a biodiversidade a partir da meliponicultura, que é a criação racional das abelhas nativas sem ferrão, e nos tornarmos verdadeiros curadores da Terra. E eu te convido para esse grande movimento, para ser mais do que apenas alguém, para fazer diferença verdadeira no mundo, para deixar um legado de alegria, de prosperidade para os seus filhos e para os seus netos, garantindo a sobrevivência da raça humana. No dia 15/4, a gente vai fazer um evento ao vivo de 4 dias, sempre às 19 horas, para te mostrar como criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão em casa e, com isso, fazer parte integrante da regeneração de todo o meio ambiente ao seu redor e da biodiversidade brasileira. Não importa onde você está, se é na cidade, se é no campo ou se é na praia, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer espaço, por menor que for, você pode criar as abelhas sem ferrão e imediatamente começar a regenerar a vida ao seu redor. Além de viver um dos hobbies mais prazerosos e terapêuticos que existem, você vai poder ver e sentir novamente a vida fluir na sua casa. E se você, assim como eu, se importa com a vida na Terra, se importa com o mundo que a gente vai viver por mais 5, 10 anos, ou com o mundo que estamos deixando para os nossos filhos, clica no link e entra para esse grande movimento. Você vai poder ver a vida fluir na sua casa como você nunca viu e ainda viver um dos hobbies mais incríveis que existem, a criação das suas próprias colônias de abelhas sem ferrão. Vamos juntos para o grande resgate. Que a natureza vença e que vença primeiro, pois dela depende nossa própria sobrevivência como espécie humana. Natureza, a única possibilidade de vida divina.